Olá pessoal, vou contar mais uma história para vocês aqui nas minhas aventuras como diarista. Teve uma época, né, pessoal, da minha vida que a situação tava ruim, tava muito ruim, né? Aí a minha filha, ela tinha uma coleguinha que elas estudavam juntas, né? Aí a minha filha falou assim: mãe, a mãe da minha colega tá precisando de uma pessoa pra limpar a casa dela, né? Pra fazer faxina. Aí tô virando assim toda hora porque fica um reflexo aqui, mas não tem jeito, pessoal. Por causa do óculos não tem jeito. Aí a claridade bate. Não tem o que fazer muito não. Por enquanto, esses vídeos vai sair meio estranho, mas espero que vocês consigam entender aí. E aí ela pegou e me falou, né? A mãe da minha amiga tá precisando de uma pessoa pra limpar a casa dela e passar roupa, né? Uma diária mesmo, né? Aí eu peguei e falei assim, tá bom. Falei pra minha filha, tá bom, falar pra ela, falar pra mãe dela que eu vou sim. Eu dei graças a Deus, né? Ali um momento de dificuldade ali. Tudo que aparece, né? Quando a gente tá passando por dificuldade, é bem-vindo, né? A gente não recusa, é bem-vindo. Aí eu fui lá, conversei com a mãe dessa menina. E ali eu passei a limpar a casa dela, né? Limpava a casa dela e passava roupa, né? Aí passava roupa ali, depois que eu fazia a faxina, passava umas roupas também. E, e ali ela minha diária, ela me pagava tudo. Ela me ajudava no que ela podia, né? Ela não era uma pessoa ruim, era uma pessoa boa, sabe? Conversava bastante comigo, uma pessoa que entendia ali meu lado, né? As minhas dificuldades, tudo. E a gente passou assim uma amizade básica, né? Amizade mesmo de eu como uma pessoa que limpava a casa dela e tal. E a gente conversava bastante. E ali eu fiquei ali, indo um tempo ali, né, limpar aquela casa ali dela. E aí de lá pra cá eu comecei a sentir já a dor na coluna, né? Umas dores na coluna assim muito forte, sabe? Quando eu sentava assim já doía as minhas costas, tudo. E aí eu fui no médico, né, nessa época. E o médico falou, ó, você tem aquele, né, bico de papagaio, sabe, aquelas aves todas nas costas, bico de papagaio, tem não sei o que, tem não sei o que, hernia de disco, tal, eu tava com muita dor. Aí eu falei, nossa, meu Deus. Aí ele falou assim, o médico falou pra mim assim, a senhora trabalha registrada? Eu falei, não, eu não trabalho registrada, eu trabalho como diarista, né? Aí ele falou pra mim assim, ai, se a senhora trabalhasse registrada, eu já ia encostar a senhora, né? A senhora já ia ficar encostada. Até melhorar. Até a dor, né? Passar a dor. Ficar medicando até passar a dor. Aí, quando ele falou isso daí, eu já fiquei bem pensativa, né, pessoal? Porque a gente, às vezes é bom, né? Às vezes não, é bom trabalhar com carteira registrada, né? Porque é um seguro, né? Querendo ou não, um seguro pra gente, né? Na hora que a gente mais precisa. Não é nem tanto por se aposentar, porque eu conheço bastante pessoas que estão na luta aí para se aposentar, com dores, com um monte de problema e não consegue se aposentar, com tempos de INSS, tudo de serviço, e não está conseguindo se aposentar. Não é nem tanto por isso, mas por um afastamento mesmo, sabe? Eu fiquei bem pensativa nessa época aí. E eu falei, nossa, se eu tivesse registrado, eu já ia ficar em casa, né? Recebendo afastada. Mas como eu não tava, né? Ali fui embora também, meu remédio, tudo. E continuei ali, né? Era uma ajuda que eu tinha, né? Era uma porta de escape que tinha ali naquele momento. E eu ia pra ela uma vez na semana. Me ajudava ali com algum dinheiro, já me ajudava, né? Pra comprar as coisas em casa, tudo. Pra comprar pão, essas coisas assim. E ali eu fiquei mais um tempinho ali e depois eu saí. Mas durante esse tempo aí ela foi uma pessoa compreensível,
Era uma pessoa que me dava liberdade, né, para limpar a casa dela. Era uma pessoa que não ficava em cima de mim, sabe? Que a coisa mais triste que tem é você fazer faxina e a pessoa ficar em cima de você. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, na casa que eu trabalhei, lá onde que a mulher ia me registrar, a mulher ficava atrás de mim que nem uma sombra. Ela ficava o tempo todo sentada no computador. Quando eu ia cozinhar, ela vinha e ficava atrás de mim, olhando até os temperos que eu colocava na comida. Por isso que eu não quis ficar lá nessa casa e eu ia me mudar também nessa época. Eu ia vir para esse bairro que eu tô agora atualmente. Eu não ia ficar lá no mesmo bairro. Ia ficar distante para mim trabalhar. Aí juntou duas coisas para mim, aí eu preferi que ela não me registrasse. Foi a única vez que eu tive chance para ser registrada em casa de família. E aí eu preferi não ser, que não registrasse, entendeu? Mas é bom o registro em carteira. Então, vocês que estão trabalhando registrado aí, é bom. Se for trabalhar, é bom que seja registrado. Por causa dessas horas, né, da doença, aí você está correndo atrás de um benefício aí. Ou de um afastamento, né, até melhorar. Entendeu? Então é bom sim. Mas essa pessoa aí, que eu trabalhei com ela, foi uma pessoa boa, compreensível, né? Que Deus preparou no momento ali, através da minha filha, da amizade com a filha dela. E eu trabalhei também para essa mulher aí, entendeu? Mas é muito bom sim o registro em carteira. Aí de lá pra cá, minha coluna só piorou, mas mesmo assim eu ainda não parei de... Né, o que aparece eu vou fazendo. Vou fazendo aí, às vezes aparece de limpeza, mas eu não gosto muito de trabalhar com limpeza. Eu prefiro trabalhar mais passando roupa. Mas ainda limpo também, né? Não pego casa muito grande por causa da minha saúde, mas o que aparece ainda faço. Passo roupa, o que aparece aí eu faço ainda, sabe? Agora eu tô trabalhando como auxiliar de logística. Tô fazendo um bico aí como auxiliar de logística. Hoje eu não fui porque a demanda era muitas pessoas hoje. A gente vai, né, de condução fretado. A demanda hoje estava muitas pessoas, então o homem lá reduziu. E reduziu o número de pessoas, né? E aí eu vou amanhã, não fui hoje, eu vou amanhã. Mas é muito bom, tá? Registro em carteira. Aí mais pra frente eu vou falar pra vocês aí mais história, ainda tem mais história aí pra frente, tá? Tem muita coisa ainda que eu não vou falar ainda aí sobre as minhas diárias, minha faxina, sobre os serviços que eu fiz aí, se eu conseguir me registrar ou não, tá bom? Ainda tem mais coisa aí pra frente, continue me acompanhando aí. Por tudo que eu fiz, por tudo que eu passei, eu agradeço a Deus, né? Pelas oportunidades que Ele tem colocado em minha vida. Às vezes eu faço um vídeo assim, falando, né, das coisas, contando assim. É uma experiência mesmo para passar para vocês, né? Que eu tive, mas assim, eu agradeço a Deus em todos os momentos, seja ele ruim ou seja ele bom. Tudo é um aprendizado, né, de vida pra gente. Nada que a gente passa é em vão. Seja um momento ruim ou um momento bom, tudo é um aprendizado. Eu aproveito tudo que eu passo. Entendeu? Eu não descarto nada, seja situação boa ou ruim. Eu agradeço a Deus por tudo, por até aqui, né? E pelos momentos que Ele tem colocado na minha vida e pelas oportunidades que Ele tem preparado para mim aí, tá bom? Então é sobre isso, sobre registro em carteira, que é bom ter, pelos momentos de doença, né? Da doença, que eu quero passar para vocês aí, que é muito bom, tá? Eu fiquei muito pensativa nessa época aí, quando o médico falou pra mim que se eu tivesse registrado, ele ia me encostar. E eu não era. Então foi difícil pra mim aí, mas Deus está sempre enviando providências aí na minha vida, na vida de cada um de nós. E eu agradeço por tudo. Uma boa tarde aí pra vocês aí. Logo, logo volto com mais vídeos.